Obviamente, você, a semana inteira você ouviu falar do Maduro, do González, que são candidatos a presidente da Venezuela. O Maduro mandou o pessoal tomar chá de manzanilha. Como é que traduz manzanilha? É chá do quê? Camomila. A gente falou manzanilha e tal, e vai daqui, vai de lá. Aí o TSE brasileiro ia mandar o pessoal para acompanhar, disse, não vou mais, porque ele está dizendo que as urnas brasileiras não são auditáveis. Então, a eleição na Venezuela, pois, né, parece que está envolvendo um pouco aqui o continente latino-americano. Para isso, professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, aqui conosco. Professora, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Professora, nós gostaríamos então que você, por favor, repetisse para a gente há quanto tempo então o chamado chavismo está no poder na Venezuela. Bom dia novamente. Então, como eu estava dizendo, o chavismo já está há 25 anos no poder na Venezuela, desde que o Chávez foi eleito pela primeira vez, em 99. E eu acredito que essa eleição de 2024, ela vai ser, assim, uma grande pesquisa de opinião, né, sobre esse período inteiro. Porque, principalmente pelo fato de que, apesar de, enfim, de todas as condições e dificuldades que a oposição teve para conseguir consolidar uma candidatura mais fortalecida no nome do González Urrutia, me parece que essas eleições são as mais incertas desses 25 anos. Né? O próprio Maduro, inclusive, com essas frases, né, com essas declarações que ele tem dado nos últimos dias, demonstra que está com medo. Né? Existe a possibilidade real da oposição ganhar pela via eleitoral na Venezuela. Professora Carolina, qual é a principal característica do chamado chavismo? O que ele diferencia, né, de outras doutrinas políticas, ideológicas que existem aqui na América do Sul? Sim, o chavismo ele carrega o nome, né, do seu principal líder, que foi o Hugo Chávez, já falecido, mas que governou a Venezuela de 99 até 2013, e uma das grandes características que o Chávez trouxe na política venezuelana foi resgatar uma figura histórica extremamente relevante para aquela região da América do Sul, para o norte da América do Sul, que é Simão Bolívar. Não só resgatar, mas de certa forma colocá-lo de um lado de uma ideologia específica, né? Até então ele era uma figura que perpassava diferentes visões ideológicas no país. E aí ele vai, digamos, capturar essa figura do Simão Bolívar como sendo específico da sua ideologia. Ele vai se consolidando enquanto um líder de esquerda na Venezuela, e outra grande característica do chavismo foi a reversão da renda petroleira, que é a principal fonte de renda do país. Um país petroleiro tem as maiores reservas de petróleo do mundo, para programas sociais. Isso explica também porque também, apesar de tantas dificuldades, o Maduro ainda tem algum grau aí de apoio popular, né? Porque boa parte dos programas sociais são financiados com essa renda do petróleo. Professora Carolina, existe liberdade de imprensa e de expressão atualmente na Venezuela? Esse é um dos grandes nós, né, uma das grandes polêmicas desse contexto eleitoral, né? Porque qual que é, de fato, o grau de liberdade das pessoas, tanto para se colocar contrariamente ao governo, quanto do ponto de vista, né, das ideias, mas para se colocar, de fato, como um projeto alternativo. Eu acho que um dos indicativos para a gente compreender essa resposta é saber que, por exemplo, para definir o calendário eleitoral dessas eleições presidenciais, é preciso que as diferentes partes, os diferentes grupos políticos se reunissem fora do país, com uma terceira parte mediando, que foi o Barbados, né, por isso que o nome dos acordos de Barbados, para definir que as eleições deveriam acontecer em harmonia, que deveria haver um clima pacífico, de respeito mútuo e de respeito aos resultados, ou seja, coisas que a gente não precisaria fazer numa democracia normal, eles precisaram fazer fora do país. Então, acho que isso nos ajuda a compreender também por que, né, que essa situação da Venezuela é tão complexa, e o fato de não haver total liberdade de imprensa, total liberdade de expressão. Inclusive, nesse período eleitoral, apesar desse acordo firmado entre o governo e a oposição, alguns veículos de comunicação foram fechados, algumas pessoas que estavam fazendo campanha para a oposição foram presas. Então, o clima não é exatamente de total liberdade. Professora, é para levar a sério a manifestação do Maduro, dizendo que se ele perder a eleição, o país vai sofrer um banho de sangue? Ou é mais uma questão, vamos dizer, que se fala na qualquer campanha eleitoral, mas depois isso não se concretiza? Qual é a seriedade e a ou gravidade, se você julgar assim, de uma declaração como essa? Essa declaração, ela se insere muito nesse contexto do medo, né?
que, enfim, tem marcado outras eleições no mundo, mas que na Venezuela, claro, vai ter um grau, né, de preocupação maior, exatamente por todo esse contexto prévio, né, da dificuldade da oposição conseguir consolidar uma candidatura, dessa dificuldade também dos meios de comunicação muitas vezes colocarem, né, diferentes pontos de vista, o fato de que é um governo hoje altamente militarizado, né, então todas essas questões acabam fazendo com que a gente fique mais preocupado com o cenário pós-eleitoral e nos dois sentidos, viu, Heródoto? Porque da mesma maneira que o Maduro tem um forte apoio das Forças Armadas, né, como eu disse, é um governo altamente militarizado e pode não aceitar os resultados se ele perder, o outro lado também pode não aceitar os resultados, e a Maria Corina, que embora não seja candidata oficial, é quem efetivamente está dando as cartas, né, na campanha presidencial da oposição, é uma pessoa que em determinados momentos da história venezuelana pediu intervenção militar estrangeira, né? Então digamos que os dois lados têm aspectos beligerantes que nos fazem ficar preocupados nesse cenário pós-eleitoral. Professora, nós acompanhamos também que muitos venezuelanos abandonaram o país. Muitos vieram ao Brasil, mas a quantidade maior foi para a Colômbia e por aí afora. Esse pessoal que saiu vai votar ou não vota? Teoricamente, eles teriam direito ao voto, né, sendo maiores de idade. É importante dizer também que boa parte dessa diáspora venezuelana é composta por crianças, né, por adolescentes, então ainda não tem a idade para votar, mas aqueles que poderiam votar pelas regras constitucionais tinham que ter se inscrito nas embaixadas dos respectivos países para onde eles foram. E foi aí que surgiu outra dificuldade. Muitas dessas embaixadas alegavam problemas técnicos para não conseguir fazer o pré-cadastro, né? Eu acho que vale dizer também que o voto na Venezuela é facultativo, então é preciso se registrar previamente para poder estar habilitado ao voto no dia da eleição, né? Então muitas dessas pessoas não conseguiram. Então de um universo de mais ou menos 5 milhões de venezuelanos que estão fora do país, pouco mais de dezenas de milhares vão conseguir efetivamente exercer esse direito do voto, né? Perfeito. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Nós agradecemos a professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Está aí, portanto, um panorama geral sobre a Venezuela, interessantíssimo, logicamente. E, obviamente, na segunda-feira nós vamos estar aqui também, né, analisando, com um entrevistado, logicamente, o resultado da eleição. Se é que é possível segunda-feira, não sei, mas a gente vai acompanhar.